Eu gostaria de participar com vocês, João 13, nós vamos começar ali no versículo 1. No versículo 1 nós vamos até o versículo 17. Vamos ler um pouquinho, mas vai ser muito bom aquilo que essa reflexão vamos fazer agora à noite. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu-lhe Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: Vocês entendem o que eu lhe fiz? Vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhe dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui, como nós falamos, é o teu cuidado, a tua proteção, são os livramentos que nos deste. E esse é o dia que nós dedicamos a Ti. Cultos às 8, às 10, às 19, os teus servos aqui estão. Senhor, e vieram te buscar, te adorar. Senhor, que os céus estejam abertos para abençoá-los, Pai. Então, nas suas necessidades, naquilo que eles precisam, mas que essa reflexão dessa noite, ó Deus, possam, Senhor, falar também aos seus corações. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Pode sentar-se. Que bom que você está aqui. Porque certamente Deus vai te dar direcionamento para tudo que Ele quer fazer através da sua vida. Nós temos falado muito a respeito da necessidade, né, que temos e buscando isso. Nós, hoje pela manhã, o pastor Alexandre dando a palavra sobre a presença de Deus e como é importante essa presença no nosso meio, como é importante a presença de Deus nas nossas vidas e como cuidar dessa presença. Sobre o texto que ele falou, e você pode, as nossas lives já estão todas em dia. O Igor acabou de informar, as nossas lives estão todas em dia, e elas serão liberadas, é sempre no meio-dia que é liberado, você pode ouvir as mensagens, só parte da mensagem já estão liberadas, né, para facilitar. Mas hoje, dentro desse tema, o Senhor me trouxe ao meu coração um outro direcionamento, porque pedir, nós vamos pedir nessa noite, suplicar, nós vamos suplicar. Certamente alguém precisa de um grande milagre, e eu creio que o Senhor fará esse milagre na sua vida. Pode ser que você precise de um milagre de cura nas suas células, no seu organismo. Você precisa de um milagre na sua família. Você precisa de um milagre no seu casamento. Isso tudo o Senhor está aqui, Ele sabe dessa sua necessidade. A própria Bíblia mostra essas referências da necessidade do homem e como Jesus atendeu a essas necessidades. Mas esse texto aqui, ele vai mostrar um outro aspecto do Evangelho. O Evangelho que a gente não só pede, mas também serve. Um Evangelho que a gente precisa dedicar um pouco mais daquilo que Deus tem nos dado, na nossa força, à nossa disposição. Porque quando você acorda de manhã e você tem saúde, é Deus que está te dando essa saúde. Tudo que Deus faz é bom. E tudo que tem feito é para um propósito. Eu estive essa semana falando de serviço,
eu estive cuidando das coisas da minha sogra, né, que nós chamamos de mami carinhosamente, e fui resolver aqui numa farmácia, eu acho chamada Farms, aqui do estado. E ali fui para resolver aquelas documentações, que ela precisa tomar alguns remédios. E ali, na hora que eu estava resolvendo, levei todas as documentações, orientado pela própria ali, instrutora do local. Na segunda vez que fui, levei todas as documentações. E aí chegou uma hora que ele disse assim, olha, a médica esqueceu de botar o RG, o registro dela. Eu falei, e agora? Eu pensei rapidamente, eu vou ver aqui nos dados do telefone e certamente eu vou encontrar, eu vou em direção ao plano de saúde. Ele falou, vou tentar aqui também. E ele começou a procurar no computador e logo eu orei, Senhor, faz ele encontrar, porque tem que fazer todo esse serviço outra vez, tem que voltar aqui na Praça 11 e tal. Então, tem misericórdia. E daqui a pouco ele disse, eu encontrei. Está aqui. Eu falei, graças a Deus. E eu falei assim, aí que você quer, por que eu estou contando esse detalhe? Eu disse assim para ele, graças a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para o senhor, graças também ao Senhor. Aí ele ficou assim, assustado. Eu falei, as pessoas agradecem a Deus, e primeiro temos que agradecer a Deus, mas também temos que agradecer as pessoas que estão fazendo, porque nós temos, isso é evangelho, temos grato porque você está prestando um serviço, e Deus usou você para resolver essa situação. E quando nós agradecemos, às vezes nós temos uma mania, eu estava falando com ele, às vezes as pessoas cristãs, elas têm os cristãos têm uma mania de fazer assim, graças a Deus para o médico, mas o médico que operou. E parece que a gente não valoriza aquele profissional, o advogado que fez, a psicóloga que ajudou. É graças a Deus, mas graças também àquela pessoa. E ele ficou admirado porque eu estava falando sobre serviço. Eu estava dizendo que no momento que eu estava fazendo serviço, ele estava me ajudando e o nome do Senhor estava sendo glorificado. Você entende isso? É muito importante, eu quero deixar uma palavra aqui para os irmãos, é muito importante nós darmos a graça a Deus e temos que dar graças a Deus por tudo. Mas não esqueça que Deus usa o homem para abençoar o homem. Deus usa as pessoas. Porque a gente pensa, não, é Deus que vai fazer. Não, Deus já está movendo alguém para amanhã trazer uma solução para você. Deus já está movendo alguém para amanhã, lá o patrão dar uma resposta para você. Então, nós temos até você ser usado. E é isso, nesse texto que nós vamos falar, nós lemos, nós observamos que Jesus estava pronto, já estava pronto para cumprir aquilo pelo propósito que ele veio. Ele disse, eu sei de onde vim, sei para onde vou, mas tudo tem que ser cumprido e ele ia deixar um ensinamento. Porque se ele deixasse só o ensinamento da busca, se ele só deixasse o ensinamento de que nós queremos os nossos interesses e que nada precisamos fazer, nós mostraríamos o evangelho egoísta, um evangelho só para nós, olhando só o nosso umbigo. E Jesus ali, a palavra de Deus diz, que está na Páscoa, é uma festa judaica, mas ele estava na ceia, e naquele momento ali que ele está naquela ceia com seus discípulos, e podemos dizer que é a última ceia que ele vai participar, ele está ali na ceia com os discípulos, sabendo que também havia um traidor, sabendo que o espírito maligno, o diabo já tinha atingido a mente dele para trair, diante desse aspecto totalmente contrário, vai observando isso, diante de um aspecto totalmente contrário, adverso, ele vai mostrar que mesmo nos momentos adversos, nós podemos ser úteis na obra. A gente pode fazer alguma coisa. Porque uma das grandes desculpas que nós apresentamos é que eu estou com um grande problema, não posso ajudar. Eu estou com grande dificuldade, não posso fazer. Nós botamos empecilhos em tudo, mas Jesus vai mostrar o contrário para nós. Ele diz que ele sabe que está ali um traidor, que as coisas vão ser resolvidas, mas ninguém vai impedir que ele vai se entregar, ninguém vai prendê-lo, não vai ser pilado, não vai ser ninguém. É uma entrega que ele vai fazer. Ele vai morrer por toda a humanidade, mas diante daquela situação, e eu fiquei pensando isso, eu falei, Senhor, tu, diante de uma situação tão adversa, tu traz ensinamento, um ensinamento de serviço. E a palavra de Deus diz aqui no versículo, a palavra de Deus diz aqui no versículo, deixa eu botar aqui no versículo 5, depois de derramar, versículo 3, eu vou pegar aqui, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Olha, Jesus não está se apresentando alguém menor, ele sabia da sua posição. Ele sabia que ele era aquele, o enviado, o Cordeiro de Deus, que ele tiraria o pecado do mundo, teria que dar obediência até o final.
Ele tem consciência do que ele é. E diz aqui que viera de Deus, estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Sabe que ele está fazendo um Rabone, um mestre. Ali estão seus discípulos. Pela própria cultura, é os servos que fazem essa. A cultura aqui de Israel são os servos que fazem esse papel de lavar os pés. E aí, a palavra de Deus diz que Jesus tira da sua capa, pega uma toalha, pega água, e a palavra de Deus diz que ele começa a lavar os pés e secar os pés ali dos discípulos. Eu creio que susto que aqueles discípulos começaram a ter, olhando o seu mestre, aquele que eles já tinham a ideia de que a promessa tinha se cumprido, e se cumprir daqui a pouco. Ele diz: olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia, olha o que ele falou para os discípulos, ao terceiro dia eu vou vencer a morte. E agora eles estão vendo o mestre limpando os pés dos discípulos. Quando chegam bem perto de Pedro, Pedro preocupado, constrangido, né, ele diz: não, Senhor, não, rapaz. É como se dissesse: não, meu mestre, não, Jesus, tu não vai lavar o meu pé. Não que eles quisessem negar, mas ele está dizendo: não sou digno, não pode ser, esse é o papel de servo. Como o senhor vai lavar meu pé? E Jesus, você não está entendendo agora. Você vai entender. E a palavra de Deus vai mostrando que o Senhor vai fazendo uma obra ali de ensinamento, de submissão, de humildade. E esse é o tema hoje dessa reflexão. Servir é uma expressão de amor. É uma expressão de amor. Porque se nós buscarmos só nos nossos interesses, tantas palavras proféticas já foram dadas no final desse mês e já no início desse mês, final do mês passado e no início desse mês, porque Deus tem falado isso, Deus tem nos prometido bênçãos. Quando eu escuto os testemunhos, quando eu escuto testemunho de livramento como esse que eu contei, eu vejo como bênção de Deus. Poderíamos estar ali no cemitério enterrando uma pessoa, mas Deus não permitiu que aquele jovem senhor viesse falecer. Cuidado de Deus. Quando eu vejo os cuidados de Deus, a proteção de Deus, eu vejo Deus cumprindo as promessas. Hoje, uma das nossas irmãs, ela contou sobre a bênção do trabalho, né? Ela contou a bênção que ela precisava, estava esgotada, ela é enfermeira, estava muito cansada, porque o trabalho de quem trabalha nessa área da saúde é muito cansativo, porque tem que cuidar de pessoas, às vezes tem que virar pessoas, tem que dar banho, a pessoa não tem ideia do que um enfermeiro faz, mas eles trabalham muito. E ela estava cansada e ela pediu a Deus uma resposta a respeito disso. Ela disse: pastor, Deus me deu a resposta, Deus me deu a bênção. E ainda me deu a bênção melhor, porque eu pedi a demissão e o Senhor, eu queria trabalhar só num local. O Senhor me deu a carteira assinada, eu nem carteira assinada tinha. O Senhor me deu a carteira assinada. Glória a Deus. Porque eu estou falando isso a respeito do cuidado do Senhor. Mas se nós vivermos só baseado no que Deus vai nos dar e não entender que Deus quer que você também possa dar em serviço, que você possa ser bênção para alguém, a gente vai perder a essência do Evangelho. Porque então nós vamos querer ficar realmente bem fortezinhos espirituais, no sentido nem de abastecido com as bênçãos materiais, porque as bênçãos espirituais que estão prometidas, elas têm que se concretizar, entendem isso? Para que você receba a bênção espiritual, quando ela não é para o teu espírito, para te fortalecer tua alma, para fortalecer tuas emoções, para equilibrar suas emoções, aí fica a nível espiritual. Mas quando nós falamos de bênçãos, que nós vamos tomar posse, que as bênçãos vão nos alcançar, nós estamos dizendo que algo nós vamos tomar posse e vai ser palpável. Nós vamos ver. As pessoas, né, vão perceber e vão glorificar, ou vão dizer como ele conseguiu aquilo, e vão querer saber como você conseguiu. Aí você fala: foi Jesus, não é assim? E você fica todo feliz. Mas se nós pararmos aí, Jesus estava mostrando aqui, não é para parar aqui. Vocês vão ter bênção. Eu mostrei na caminhada que eu venho com vocês há 3 anos, aproximadamente 3 anos um pouquinho, aqui com vocês, eu tenho mostrado a vocês o que é o reino de Deus. É curar pessoas, sim, curar. Porque é uma necessidade, a saúde é algo importante para o homem. Não é bom que ele fique com dor, não é bom que o remédio não faça os efeitos. Deus deu sabedoria ao homem, a palavra de Deus diz: Deus deu sabedoria ao homem para que através dessa sabedoria, ou melhor, desse conhecimento, ele pudesse produzir benefícios para o próprio homem. Está vendo como Deus usa o homem para abençoar o homem?
Mas, muitas vezes, essa solução não era dada e pessoas pediam. E, vezes também, a Bíblia nos mostra que a própria medicina não tinha capacidade, não estava ainda com condições de atender certas enfermidades. Hoje nós já temos algumas soluções, em algumas outras áreas não temos, mas certamente já tem melhorado muito. Mas chega um momento que a gente tem percebido, assim como Jesus fez no passado, ele tem feito hoje. Ele tem trazido resposta, curado pessoas e nós estamos debaixo dessa promessa. É isso que nos faz caminhar. Porque quando nós caminhamos debaixo de promessa, nós não estamos olhando para baixo, nós estamos olhando para um alvo, para um objetivo. Deus disse que a bênção eu vou conquistar. Deus disse que a porta vai ser aberta. Deus disse que a minha família vai ser restaurada. Eu creio que haverá libertação. Eu creio que quando eu viajar, meu filho viajou agora para Salvador, lá para o trabalho dele, e eu e minha esposa oramos ao Senhor. Aí você, mas para quê, pastor? Por que o senhor orou? Que é o papel de todo cristão. É orar pelas pessoas e orar pelo seu familiar, porque eu não posso garantir nada, nem perto nem longe. Então o que a gente faz? Na garantia que a nossa oração é escutada, é assim, recebida, Deus traz a bênção. Então ele foi, teve que resolver as coisas em Salvador, e ele falou, pastor, pai, Salvador não é tão fácil assim não. E eu não estou falando mal de Salvador não, porque eu tenho parentes, meu pai é baiano, é sergipano, a família toda é da Bahia. Mas está dizendo também há perigos, assim como no Rio. Então a nossa oração, ela alcança o coração de Deus e Deus está dando resposta. Por isso você chegou até aqui. Amém? Você pode dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor? É isso, amado. Então, o Evangelho, há uma promessa, há conquista, e a gente gosta disso. Eu também gosto. Quantas vezes nós estamos orando, eu dizendo, Senhor, que essa semana, esse dia de hoje, Senhor, esse mês é o mês da vitória. E acontece a misericórdia. Mas se nós ficarmos presos nisso, nós vamos perder a essência também do Evangelho. Porque às vezes pessoas estão do nosso lado e precisam da nossa ajuda de alguma maneira. Precisa da nossa oração. E aí Jesus, ele vai fazer o seguinte, enquanto eles pensam que vai ter porque estão num jantar. Que a gente fala da ceia, mas eles estão num jantar. A Páscoa é no jantar, com todo um alimento muito bom ali, né? E alimentos que marcavam a Páscoa, mas tinha um alimento bom. Então, eles estavam acostumados àquele alimento. Estavam no jantar e Jesus para aquilo e vai mostrar uma parte do Evangelho que ele quer deixar para todos os seus discípulos. Por isso ele diz, Pedro, tu não entende agora, mas isso é um ensinamento. Não é um ensinamento para ficar aqui. É um ensinamento que vai percorrer todo o tempo da palavra que vai ser falado. E precisamos ajudar pessoas. Precisamos, de alguma maneira, falar, Senhor, eu tenho a minha bênção, mas não me deixa ficar desapercebido do que está acontecendo ao meu lado. Não deixa eu ficar desapercebido do que meu irmão está precisando. Porque, normalmente, quando nós estamos sob um ambiente de dificuldade, e eu disse para você que Jesus estava num ambiente de dificuldade, num ambiente difícil, num momento difícil, porque ele sabia que a morte estava ali perto. Ele sabia que, além disso, um dos discípulos ia trair. Então, emocionalmente, se nós falarmos, não era para ele fazer isso. Mas ele está dizendo o seguinte, não importa o momento que você esteja passando, eu estou contigo. Olha, não fica olhando a situação, eu estou com você. Por isso que Pedro, quando chega aí e fala, não, Senhor, tu não vai fazer um negócio desse, você tem servo. Ele diz, se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo. Você precisa permitir que eu te ensine isto. E nessa noite, o Senhor está trazendo essa palavra para que nós possamos aprender que o Evangelho também é servir. E servir é uma expressão de amor. Então, aqui no texto, já nessa prática, qual a praticidade disso? Já que estamos numa reflexão, e vocês sabem que no domingo à noite, quando eu dou a palavra, eu faço uma reflexão, para sermos bem objetivos. Então, nessa reflexão dessa palavra, se eu sei que Deus quer me usar, e também Ele vai trazer as bênçãos através de pessoas, porque você pode comparar comigo, pastor, o que tem a ver esse testemunho que o senhor disse, que aquela pessoa que estava ali fazendo o trabalho,
e você disse que Deus agradeceu a Deus e agradeceu a ele, que eu entendi que ele estava fazendo um serviço. De alguma forma, não sei se ele era cristão, não sei se ele era evangélico, porque também isso não está preso. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas coisas da Bíblia era para que toda a humanidade fizesse. Mas sabe o que acontece? Os cristãos têm por obrigação, porque são seguidores de Jesus. Nós temos por obrigação fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E uma das coisas que você precisa fazer é ser bênção dentro do seu lar. Você precisa ser bênção através da sua palavra. Você sabia que quando você está liberando uma palavra, você está expressando um sorriso dentro de casa, você está controlando o seu emocional, você está lavando os pés? Porque a gente pensa que lavar o pé é eu pegar um balde aqui, trazer uma água, uma toalha, chamar os pastores e lavar os pés para mostrar que sou humilde. Não é isso que Jesus estava falando. Não é isso que Jesus quer, que a gente tenha baldes com águas e toalhas para onde nós vamos passar. Jesus está dizendo, há um serviço que precisamos fazer. Há algo que precisamos ser úteis na obra de Deus. E isso traz alegria. A palavra de Deus diz que isso vai trazer uma alegria, porque você vai ver resultados. Muitas vezes as portas, as situações se fecham porque nós nos trancamos naquilo que Deus espera que façamos. A gente só está com a mão estendida para receber e nunca a mão liberada para abençoar. Então, que nesta noite você entenda que as suas mãos precisam receber, mas também precisam abençoar. E essa noite você seja um abençoador dentro da sua casa. Quando eu digo que você deve declarar que a sua casa é de paz, você está abençoando. As palavras não são liberadas do altar por ser liberada para agradar, é porque tem uma ação profética. Quando eu estou orando na minha casa, eu estou dizendo, esta casa é casa de paz. Quando eu estou diante do Senhor, eu chamo a presença dele e digo, Senhor, eu quero as tuas bênçãos, mas o que eu posso fazer para que na minha casa, porque tem que começar sempre com a tua casa. Sabe onde tem que começar a bênção? É dentro do teu lar. Se o seu coração, quando eu estou falando isso, se o seu coração, você for para esse ambiente do lar e sente que as coisas não estão boas, você tem que parar e pensar. Tem que parar e pensar, porque o evangelho não é só receber. Aí você está dizendo, eu só quero que tem que ser como eu desejo. E eu falar, olha, você precisa aprender uma coisa, tem que servir também. Às vezes nós temos que ceder um pouco, porque o servir há uma questão de ceder. Há uma questão de você se dispor desse orgulho, sair dessa posição. E aí falar, não, eu preciso, porque isso é evangelho. A palavra de Deus diz que nós viemos para servir, não só para ser servido, porque podemos ser servidos. Não é proibido ser servido. Mas o Senhor está dizendo, e a tua parte, o que você está fazendo? Você está olhando para o mês de agosto, dizendo, todas as bênçãos virão. Como você vai ser bênção dentro da sua casa? Como você vai ser bênção no seu trabalho? E eu não estou falando nem de você testemunhar de Cristo, dizendo, olha, eu quero falar aqui o João 3,16, porque Deus amou. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo a questão do servir. Eu estou dizendo a questão de você se posicionar de alguma maneira para que alguém seja abençoado, para que alguém possa compreender. Isso Jesus está falando. Eu vou eu vou entregar a minha vida. Eu vim para servir. Eu vou entregar e vou tirar vocês de uma situação muito séria. Já ajudo vocês. E essa bênção não vai parar. Quando Jesus diz que ele vai vencer a morte, ele estava dizendo que essa bênção que vocês viram acontecer, é como se estivesse falando, não está assim na Bíblia, mas dá esse sentido, quer dizer, como vocês viram essas bênçãos de pessoas curadas, cegos vendo, aleijados, pessoas com deficiências recuperando a movimentação do seu corpo, né? Pessoas que estavam oprimidas, opressas, estavam sendo libertas, essa bênção não vai parar, porque eu vou vencer, eu vou servir, eu vou entregar a minha própria vida por amor a vocês. E Jesus o fez. E a palavra de Deus diz que ele vence a morte, ele vence o mal, e agora nós estamos com uma garantia daquilo que ele realizou. Você pode se garantir, Jesus é o meu Senhor, ele é o meu ajudador, ele é a minha cobertura, ele é o meu escudo, ele é a minha proteção, ele é aquele que anda comigo, ele é o meu amigo. Amém ou não amém? Ele é o nosso amigo. Mas ele está dizendo qual é a sua posição como servo. Ele disse para os discípulos, vocês precisam ver isso.
Porque esse ensinamento, Pedro, não é para te lavar todo, porque você já está limpo, a palavra já está em você. É como ele dissesse para lá, a palavra já está em você. Porque a nossos pés, a caminhada. Então nós precisamos estar sempre, cuidando de onde nós estamos caminhando, para não sermos contaminados. Então há muito ensinamento. Mas eu quero deixar dessa praticidade que o Senhor Jesus, ele nos deixa algum ensinamento, que é esse amor prático. Servir aos outros envolve ações concretas, ações de amor. Então, ajudar alguém em alguma necessidade. Quem você quer, às vezes Deus te orienta. Eu gosto de dar exemplos, porque se não der exemplo, você pode não compreender bem. A gente tem falado que Deus vai prosperar. Não está aqui, mas estou vindo esse exemplo. A gente crê que Deus vai prosperar e Deus tem prosperado. Tem palavras aqui que Deus vai fazer nesse mês grandes coisas. E Deus já tem feito. É porque o pastor Alexandre falou uma coisa hoje que eu concordei com ele. Ele diz assim, se o pastor Pedro voltasse a chamar as pessoas para contar testemunho, nós já atrapalhar o culto todinho. Porque só esses testemunhos demoram, às vezes, 40 minutos. Foi por uma das razões que eu parei para a gente poder ter o culto mais enxugadinho. Mas as pessoas estão vindo e contando testemunho. Então, a gente precisa, eu estou falando, quando nós recebemos a bênção, Deus diz a bênção da prosperidade. Pastor, como eu vou servir? Você vai pensar que eu vou falar de dízimo? Não vou falar de dízimo. Dízimo já é um entendimento que a gente precisa ter de generosidade e amor a Deus para o serviço. Eu vou falar de algo que Deus muitas vezes fala com você e você não se percebe. Às vezes você está vendo um irmão que está precisando de uma ajuda. Você está vendo uma pessoa que está ali dedicada, é um jovem, é um senhor, e você sabe que Deus te abençoou, e o Espírito Santo fala assim, sirva, abençoa ele. Porque ele falou ali por uma conversa. Olha como as coisas acontecem. Às vezes, numa conversa, você entrou na conversa, está sorrindo, participando com as pessoas da conversa, e aquela pessoa estava contando ao outro, ao que você chegou, que estava com ele ali, quando você chegou, e disse, mas já está um pouco complicado, porque a faculdade, ela aumentou, e esses R$100 vai me atrapalhar muito, porque eu trabalho, ganho tanto, mas eu quero me formar. Aí, Deus te levou até lá, vai acompanhando comigo, que eu gosto de exemplos. Então, Deus te levou até lá e você pensa que você que foi. Você não é servo? Deus que te dirige ou não dirige? Ou a gente só quer que Deus dirija quando a bênção for para nós? Está vendo o que Jesus está ensinando aqui quando lavou os pés? Ele fala, vocês precisam entender isso. Agora você não entende, Pedro, mas você vai entender. Porque pessoas vão precisar e você vai ter que ajudar. Você vai ter que correr. Eu não vou entrar agora no texto, mas lembrei de Cornélio. Alguém pediu ajuda, Pedro entendeu, eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá. Está em Atos. Mas voltando aqui ao nosso exemplo. Então, naquele momento, o Espírito fala assim, ajuda. Eu tenho te abençoado. Isso é pessoal, gente. Ajuda. Eu tenho te abençoado. Você pode dar esses R$100 a ele para ele se formar. Aí você... R$100 é um hambúrguer, né? R$100 é aquele restaurante, Dia dos Pais está chegando. É aquela meiazinha, dá meia pro pai não, pera favor. Meia e gravata chega. Até que meu filho dá um presente legal para mim. Aí, então, vocês estão me acompanhando aqui? Então, aí você serve, aí você fala, Senhor, tu falaste comigo, realmente, eu tenho sido abençoado. R$100, você vai falar assim, R$100 não vai fazer falta. Quando Deus te pede alguma coisa para servir, pode ficar tranquilo, não vai fazer falta. Porque Ele está te abençoando tanto que não vai fazer falta. Ao contrário, vai dobrar na tua bênção, a bênção. E aí você abençoa. Aí você fala, eu vou te ajudar. Mas não precisa fazer propaganda. Não precisa falar para ninguém. Pastor, sabe o que eu fiz? Pastor, eu sou o cara, pastor. Eu ouvi a testemunha ali e agora eu não vou até dar 200. Não fala nada para mim, não. Fala nada para mim, não. Essa experiência foi tua com Deus. Eu tenho um amigo e eu moro na casa dele, lá na Praça Xavier de Brito, Praça do Cavalinho, um apartamento bem grande, é dele, não é meu.
Mas eu tenho uma experiência com ele dessa dedicação que ele foi fazendo ao longo da vida, desde jovem. E uma das loucuras que Deus fez com a vida dele, ele prosperou muito, é um homem muito próspero. Ele tem aproximadamente um pouco mais novo que eu. Mas eu lembro quando jovem ele foi numa igreja. Ele está assistindo o culto. Assistiu o culto todinho. Ele viaja para vários lugares no mundo. Aí estava lá, não sei se foi aqui no Brasil, mas ele contou há um bom tempo essa experiência, eu lembrei. E aí, quando acabou o culto, o senhor falou assim para ele: dá o teu sapato para o pastor. Ele falou: Senhor, estou falando mesmo? Dá o meu sapato para o pastor? Tá bom. E como ele é obediente, ele falou: tá bom. Aí ele foi lá para a porta do pastor, e nessa igreja tem o costume de a porta ali cumprimentava com as pessoas, né? As igrejas, principalmente as igrejas batistas brasileiras, não sei se ainda tem costume, mas tínhamos esse costume, né? E o pastor saía do púlpito, ia lá na frente para poder cumprimentar. Muito legal isso, irmão. É que hoje não dá mais, né? Mas eu gostaria, né, de a papai todo mundo abraçar. Aí tem um que dança, outro que abraça, outro que beija, né? É muito legal, né? Mas aí ele foi, quando ele passou perto do pastor para cumprimentá-lo, ele foi, tirou o sapato, o pastor olhando, todo mundo olhando. Ele não estava perto da casa dele, estava numa igreja, não tinha sapato para substituir. Ele chegou: pastor, Deus mandou lhe dar. Quando o pastor recebeu, o pastor começou a chorar. Aí ele mostrou para o pastor, olha aqui. Aí virou o sapato dele estava furado. Mas o pastor estava ali quietinho, passando necessidade. E aí aquilo marcou muito, ele foi de meia para casa. Mas aquilo marcou, mas esse rapaz, que hoje é um senhor, ele é muito abençoado, porque ele aprendeu desde jovem, nas pequenas coisas, a servir. Às vezes nós temos medo de servir, porque achamos que o evangelho é só receber. De repente você veio nessa noite dizendo que o pastor vai dizer que hoje o banco vai liberar, aquele dia vai liberar, fica tranquilo. Mas o Senhor está mandando dizer hoje, você que vai liberar. Você que vai liberar é o coração. Tem pessoas, tem casais que não são abençoados pelo esposo porque o esposo não libera recursos para a esposa ficar bonita. A esposa está sorrindo assim. Eu queria botar um batom, botar uma coisa bonita, ajeitar o cabelo. Né? Aí às vezes está com o cabelo preto, queria ficar loura, está loura, queria ficar. Hoje uma irmã chegou, ela está aí, né? Ela falou: pastor, lembra de mim? Eu falei: não lembro. Ela falou: mas eu sabe por quê, pastor? Que eu estava loura. Falei: deve ser isso, pô. Você estava loura, agora está com o cabelo castanho, cara. Então é isso. Mas é uma maneira de servir. Servir ao filho. Olha, primeiro a casa. Sabe onde Jesus ensinou? É com os discípulos, os próximos. E ele disse: olha, entenda o que eu estou fazendo. Porque vão acontecer momentos que vocês vão precisar abençoar outros. Não adianta, você não tem que levar essa carga de eu vou ficar a bênção todo dia para mim, porque quando chegar no céu eu vou estar com a bênção. Você precisa estar na bênção. Porque Jesus é a própria bênção. Jesus é a nossa bênção maior, amém? A gente não precisa levar nada daqui. Porque quem garante a nossa salvação é Jesus. A gente entra no céu até por causa dele. Então, você pegue essa palavra e modifique hoje. E veja o que está precisando resolver e para abençoar. Para você ver a sua casa abençoada. E certamente Deus vai ampliar nas questões de outras pessoas. Eu gostaria de dar só mais dois exemplos. Não dei exemplo, falei um exemplo prático, mas eu quero dar um exemplo da Bíblia, que é um texto bem... Eu só vou dar esse exemplo, nós temos ceia. Porque quando nós ajudamos, né, alguém tem necessidade, você pode oferecer conforto de apoio emocional, às vezes uma palavra, irmão, às vezes não é dinheiro. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra. Eu não sei quem me contou que alguém chegou, parece que foi uma das atletas agora dessas Olimpíadas, alguém que me contou, não vi, e disse que uma das atletas ficou abatida. O Aragão que contou? O Aragão? É o atleta da piscina, ela? Do judô. Parece que perdeu, né, Aragão? Foi isso? Eu não vi. O Aragão estava contando
que ela chegou, estava abatida e chegou perto de uma outra pessoa. Pode falar quem foi, Aragão? O repórter, obrigado. Então estava o repórter, sob a observação do Aragão, contando, que eu não vi, mas achei interessante o que ele falou, porque a gente vai falar que muitas vezes a ajuda vai ser o apoio emocional. E ela chegou ali, abatida, e ela disse assim, eu só quero um abraço. Eu achei lindo isso, e disse que o jornalista, né, o repórter, deu o abraço que ela precisava. Às vezes a pessoa está precisando só de um abraço, irmão. A pessoa está olhando para você e diz, dá um abraço. Aí o cara fica tudo sem jeito. Tudo não. Meu irmão, dá um abraço. Levanta esse braço aí. Faz assim, glória a Deus! Já está treinado para dar um abraço, pronto. Já levantou a mão, já está treinado. Então, amado, às vezes é isso que o Senhor está falando. Isso que é o lavar os pés. É ajudar nessa disposição, ouvir, né, pessoas. Foi o que o centurião, né, Lucas 7. Vamos lá no Lucas 7. Eu só tenho mais esses dois exemplos, né? Eu dei um. Esse texto aqui, o centurião vai mostrar fé, Jesus vai falar de centurião, ele vai demonstrar uma fé tremenda, todos conhecem esse texto, mas observa um detalhe aqui. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente, quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar o seu servo. Você sabe que esse centurião vai ser considerado por Jesus um homem que o admirou. Jesus ficou admirado por causa da disposição de fé que esse homem teve. Mas se você for observar, houve pessoas que o ajudaram. Foram pessoas que foram falar, primeiro falaram para ele sobre Jesus, e depois foram falar com Jesus. Não foi o centurião que foi falar. Você está vendo o serviço aqui, amado? Vocês estão entendendo, amém? Olha o serviço. Eles foram falar, Deus diz, e ouviu falar, e enviou-lhe alguns líderes religiosos. E foi lá falar com Jesus, e pediu que Jesus fosse. Quando Jesus chega perto, lá no versículo já 6, Jesus foi com eles, quando esses religiosos, líderes religiosos, foi pedir. Olha o serviço. E aí, a palavra de Deus diz no versículo 7, Jesus então foi com ele, já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizer a Jesus. E aí ele vai falar assim, eu sou um homem, não te incomode, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Ele é um centurião romano, e ele coloca, para falar, eu tenho guarda, aí você conhece esse texto, eu tenho pessoas, soldados, que eu dou ordem a eles, faz, e eles obedecem, se tu der a ordem, eu entendo a tua autoridade. E Jesus ficou admirado com essa fé, através da palavra. Mas sabe como esse homem fez isso? Através da ajuda. É que a gente não observa esse texto, a gente vai logo para o que ele falou. Mas quem ajudou foi os líderes religiosos e os amigos. E foram lá. Tanto para dizer, não, Senhor, ele está dizendo, quando esses amigos voltam, a palavra de Deus diz que volta, eles chegam na casa do centurião, aquela pessoa estava curada. Aquilo que Jesus falou se cumpriu. Amado, você pode ser canal de bênção para alguém. Então, tira do seu coração qualquer tipo de preocupação. Para de olhar esse ambiente de preocupação. Se você começar a servir, você vai ver resultados. Para de olhar só para você. Não faça isso. O reino de Deus não é um reino egoísta. Não é um reino de interesses pessoais só. É para mim, não. Esse reino de Deus é ver pessoas também sendo abençoadas. Nós queremos salvação, mas queremos ver as pessoas felizes. Queremos ver as pessoas progredindo. O pastor Alexandre não falou isso através do tema, mesmo que a mensagem era outra, mas ele colocou algumas palavras, disse que uma alegria nossa tem que ser ver o irmão abençoado. Você tem que ficar feliz porque ele conquistou, porque ele passou, que ele pôde ir na Olimpíada e daqui a pouco está voltando. Há poucos minutos eu falei com a Vitória, ela foi para o Chile com o esposo dela passear. Aí eu falei, poxa, você correu a beça de trenó? Nada, papo furado, correu nada. Só que o Mesquita botou rápido. Aí ela veio na primeira, depois bota o real. Aí vem pro real. Brincadeira, né? Mas ela curtiu e eu fiquei muito feliz, né? Nem sei se um dia vou ao Chile, nem tem interesse. Pode ser que Deus abra. Mas fiquei feliz porque ela foi. Entende isso? Essa é a alegria que a gente começa a ter do serviço.
Então a tua palavra tem que ser palavra de bênção. Você não gosta de ouvir palavra de bênção? Então essa semana libera a palavra de bênção. Diz para alguém, vai acontecer, vai ser curado, Deus vai abrir a porta, Jesus é contigo, é comigo, mas é contigo também. Aproveita e diz para o seu irmão do lado, Jesus é comigo, mas é contigo também. E último exemplo, né, que é o terceiro, é aquele texto que está lá em Marcos. Porque isso exige de nós sacrifício. Exige de nós o nosso tempo. Às vezes o nosso recurso. Não falei de recurso? E até o nosso conforto pessoal. Porque você fala, eu quero ficar em casa. Eu quero ficar deitadinho aqui. Irmão, eu me amarro em ver judô. Sim, irmão, pode ter a hora que tiver. Se tiver judô, eu estou lá vendo. Eu gosto. Tem gente que gosta mais de natação, tem outro que gosta de basquete. O meu gosto é judô. Né? E graças a Deus foram bem. Então, de repente, né, alguém precisa, estou vendo o meu judô agora. Não, irmão, às vezes vai tirar a gente do conforto, porque alguém precisa. Então, olha só o que esses 4 homens, que é um texto que vocês conhecem, né? Quando Jesus cura aquele paralítico, nós não vamos ler o texto todo, só vamos fazer a referência e ler alguns versículos para nós podermos para a ceia. Marcos 2, é de 1 a 12, só para você saber. Mas nós não vamos ler. Eu só vou ler uma porção desse texto para situar, que eu acho muito interessante você entender como esses homens vão servir. Vamos começar no 1 e a gente vai uma parte dele, depois eu explico o restante. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhe pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Olha que interessante. Olha como às vezes a gente vai ter que gastar um pouco de tempo, esforço, força, e a gente vai ter que botar um pouco de disposição, e a gente tem que pedir a Deus essa força. Você entende isso? Eu estou dizendo que todo dia você vai estar na melhor disposição para ajudar. Não é isso. Mas a nossa força vem do Senhor. E é interessante que eu te deixei no começo da palavra, que Jesus não resolveu e nem mostrou essa situação no melhor momento. Ele não mostrou no momento que ele estava ali curando pessoas. Vou dar um exemplo aqui para vocês, nós vamos estar almoçando aqui, vamos fazer uma coisinha aqui que eu vou... Não, foi num momento difícil. Por que ele mostrou isso? Para mostrar que não são as dificuldades que vão impedir o serviço. Você tem que olhar o serviço porque o Senhor está nisto. E se o Senhor estiver nisso, vai ter bênção. Deus vai mudar o ambiente. Amém? Então, esses homens, eles viram a necessidade. Aquele paralítico não conseguiria jamais conseguiria chegar até lá. Porque a dificuldade, vocês viram eles levando, houve dificuldade, mas eles falaram o seguinte, nós vamos levar vocês. Eu não sei como foi combinado, mas eu sei que em um certo momento eles olharam aquele senhor, se eram amigos, se eles eram amigos, certamente conhecidos, mas se for mais do que conhecidos, eles disseram, vamos trazer uma solução para você. Você não consegue ir, amigo, mas eu vou chamar mais um aqui. Aí chamou o João, daqui a pouco chamou o Lucas. Esses não são os discípulos, não, estou só colocando nomes. Aí chamou o João, chamou o Lucas, aí diz assim, chama o Rafael lá também, o Leonardo, então essa turma aí que é turma boa. Aí o Leonardo falou assim, não, nosso Léo não, tá, gente? Aí ele falou assim, aí o Leonardo falou, gente, tá difícil, eu tinha que fazer uma compra lá, a esposa mandou comprar carne, peixe, ela quer comer um peixinho frito, eu comprei até um limão, e falou, ô Leonardo, vamos ajudar o cara. Tá entendendo como as coisas às vezes não são fáceis? Esse é o nosso dia a dia. Não adianta a gente inventar um evangelho doido, não, é o dia a dia. E de repente o Leonardo falou, não está na Bíblia, mas eu posso conjecturar. Ele pode dizer, poxa, gente, ô João, brincadeira, me colocar numa dessa, ô Leonardo. Olha, nós vamos ajudar ele, cara. Jesus está ali, né? Jesus está aí. Vamos perder essa oportunidade, está curando gente. Isso aí, vamos dizer que Jesus cure ele. Tu vai ficar nessa e depois vai conseguir dormir. Eu falei, você pegou pesado agora, vamos embora. Aí foi.
E eles foram os 4 lá, e por causa dessa atitude, desse serviço, aquele homem foi curado. E eu fecho a minha palavra aqui, esperando que o Espírito Santo já tenha falado com você. E falado de um aspecto seguinte: você pode pedir a bênção, mas não esqueça que o Evangelho também é serviço. E serviço é uma expressão de amor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.